Para Freud, toda essa configuração seria extremamente possível no caso de qualquer pessoa, de qualquer escritor. Mas no caso do Dostoiévski, o que agrava isso é a presença de uma neurose que o Freud, então, vai destrinchar para nós. Mas o que é neurose para o Freud aqui nesse texto? A neurose, ela é o símbolo de uma falha na tentativa do eu de lidar com essas pulsões violentas, com essa descarga pulsional extremamente agressiva que vem do domínio do inconsciente. A instância do eu é uma instância que vai ser entendida pelo Freud, uma instância psíquica, como aquela que se estrutura a partir de um certo domínio sobre as pulsões. Então o eu, ele é uma modificação, ele é uma transformação de pequenas partes irreconciliáveis com a moral, com a sociedade, partes irreconciliáveis desse caldo pulsional que é o inconsciente e que é a origem de todo ser humano. Aos poucos a criança vai construindo, então vai deixando de ser esse ser impulsivo. A criança vai se tornando, então vai criando uma estrutura. Ela vai criando essa instância do eu. Claro, o Freud está falando aqui de processos inconscientes que a gente não pode acompanhar, a gente não pode mapear no desenvolvimento, mas a gente pode ter indícios desse processo. E através da clínica com os seus pacientes, que o Freud, então, pôde aventar essa origem para o psiquismo humano. Ou seja, a construção de instâncias do eu, do supereu, a partir do domínio de moções pulsionais do inconsciente. A neurose, então, é o símbolo de que houve uma falha nessa tentativa de unidade, nessa tentativa de dominar as moções pulsionais, de dominar a energia pulsional. Mas como, então, ele vai conseguir provar que Dostoiévski sofria de uma neurose? Ele vê a estrutura neurótica indissociável da compreensão dos ataques epiléticos dos quais o Dostoiévski sofria. Nessa altura da sua clínica, em 1926, 1928, o Freud já tinha visto muitos sintomas conversivos nos seus pacientes. Desde os estudos sobre a histeria, o Freud fala de pacientes que tinham a perna paralisada, pacientes que facilmente somatizavam angústias profundas que tinham a ver com as suas questões existenciais e tinham a ver com essa própria gênese complicada do aparelho psíquico. Freud lembra que a epilepsia era vista pelos antigos gregos como uma espécie de doença sagrada. Ela estava associada à genialidade, ao aspecto divino, mas também na Idade Média ela passou a ser vista como uma espécie de doença do demônio. Tamanha era a virulência e o terror da sua apresentação. Mais ligados, mais herdeiros dessa visão medieval, os contemporâneos do Dostoiévski tendiam então a ver a epilepsia como um mal, como alguma coisa que tomava o lugar do doente, que agia apesar dele. Um impulso virulento, agressivo, que então tomava conta da situação e desencadeava então todo aquele terror das crises que as pessoas viam. O doente podia fazer coisas estranhas, podia fazer qualquer tipo de coisa absurda, como se ele tivesse realmente controlado pelo império do inconsciente. Um aspecto que conta bastante a favor da argumentação do Freud, ou seja, em dizer que o Dostoiévski sofria de uma histeroepilepsia, ou seja, de uma epilepsia de base afetiva, é o fato de que, diferentemente de grande parte dos doentes, dos epiléticos, o Dostoiévski não experimentou uma deficiência cerebral após tantos anos de crises epiléticas. Ele não passou por nenhuma espécie de emburrecimento, de perda de qualidades intelectuais, cognitivas. Pelo contrário, as obras dele, o talento artístico
se mostrava cada vez maior, cada vez mais grandioso. Existe aqui uma seção desse artigo do Freud em que ele vai discutir bastante sobre aspectos médicos, neurológicos. Ele vai analisar boa parte da literatura da época sobre a epilepsia. É alguma coisa que o Freud tem o costume de fazer nas suas obras. Quando ele fala sobre os sonhos, ele vai fazer um inventário inicial de todo o material que existia disponível. Então, ele tem uma necessidade de apresentar o tema tal como ele é discutido por outros autores, inclusive pelo senso comum, no caso dos sonhos, para só depois ele então apresentar as suas contribuições ao entendimento desse tema. A visão psicanalítica, então, sobre a epilepsia do Dostoiévski seria uma espécie de curto-circuito, um problema no mecanismo de descarga pulsional, de eliminação desse excesso de energia, uma energia que é da ordem das pulsões sexuais, é uma energia de fundo sexual, e é por isso que os médicos costumavam comparar os ataques epiléticos ao tipo de reflexo mostrado durante as relações sexuais. Então, Freud assinala aí uma mesma natureza qualitativa, ou seja, o sexo tem a mesma qualidade de uma reação epilética, esse reflexo do gozo tem uma semelhança qualitativa com o impulso, o reflexo, essa descarga de um ataque epilético, mas a grande diferença é a diferença quantitativa. Esse elemento também do aspecto qualitativo e do quantitativo vai ser muito importante para o Freud. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai falar que a diferença entre o normal e o patológico não é uma diferença qualitativa, mas quantitativa. Ou seja, o doente e aquele dito normal, eles têm uma estruturação psíquica do ponto de vista qualitativo semelhante. A questão da doença teria a ver com esse excesso, com essa quantidade, mas a qualidade, ou seja, a natureza, seriam as mesmas do normal e do patológico. Isso é uma questão muito importante para a psicanálise, sobretudo para o Freud. Então, para o Freud, esses sintomas, esses ataques epiléticos eram, na verdade, ferramentas recrutadas pela sua neurose. Aqui o Freud, então, vai também se dedicar bastante a estabelecer uma diferença entre a epilepsia orgânica, que acomete pessoas doentes do encéfalo, e vai falar sobre a epilepsia afetiva, que então acomete os neuróticos. O Dostoiévski vai ficar do lado desses epiléticos do ponto de vista afetivo e Freud, então, finalmente, na página 177, vai começar a se dedicar a discutir as bases da neurose do Dostoiévski. O primeiro ataque do Dostoiévski, lá na sua infância, na verdade, não foi um ataque epilético. Eram uma espécie de ataques de morte. Ele experimentava momentos em que ele adormecia profundamente, por dias, um sono profundo, uma espécie de sono mortífero. Inclusive, um dos seus irmãos dizia que ele costumava deixar bilhetes escritos pedindo para que as pessoas esperassem bastante tempo para ver se ele realmente não iria acordar. Ele tinha medo de ser enterrado vivo, tamanha era a possibilidade de confundir esse sono em que ele entrava com um estado de um morto. O Freud fez uso de alguns biógrafos aqui, embora ele não mencione os seus nomes, ele, digamos assim, faz uso daquilo que se conhecia sobre a vida do Dostoiévski até aquele momento, antes dessa grande biografia do Joseph Frank. Ele, então, fala que os ataques iniciais dele eram bastante leves e tinham a ver com esses ataques de sono profundo. Só
posteriormente, depois do retorno da Sibéria, é que esses ataques vão se fazer presentes. De certo modo, o Freud não cansa de salientar que não dá para ter certeza disso que ele está construindo. Essa construção teórica, à luz de certos dados biográficos do Dostoiévski, é uma construção arriscada, mas ele precisa confiar nela para estabelecer, então, esse vínculo do Dostoiévski com o parricídio. Então, ele vai unir esses impulsos, esses ataques do Dostoiévski, o elemento do parricídio, ou seja, do assassinato do pai, e o elemento biográfico, ou seja, a presença do pai do Dostoiévski na vida dele e como se deu a introjeção da figura paterna na formação dessa neurose do Dostoiévski. Primeiramente, então, vamos falar desses ataques de morte, desse sono letárgico. O Freud associa isso a uma identificação com uma pessoa que já faleceu, alguém morto, ou então ao desejo de eliminar alguém. Aqui o Freud relaciona o aparecimento desse ataque no menino, no jovem Dostoiévski, a uma identificação, uma forma de identificação com o pai. Ou seja, de acordo com a teoria do complexo de Édipo, a gente vai ver como o menino, inicialmente, no nível inconsciente, ele tem uma posição ambivalente com relação ao pai. Uma posição de amor e ódio e de rivalidade pelo objeto que é a mãe. Por ter desejado, então, a morte do pai para obter o desejo, a atenção ilimitada da mãe, o Dostoiévski teria, então, sido castigado. Então, esse parricídio imaginário, essa eliminação do pai, simplesmente pelo desejo de vê-lo descartado da sua vida, teria, então, funcionado como autopunição. Ou seja, o Dostoiévski ocupava o lugar, através dos seus ataques de sono, ocupava o lugar daquele que ele desejou matar, que ele desejou ver morto. E aqui a gente entra nessa parte do parricídio, que é um tema muito importante para o Freud e que a gente precisaria trabalhar com o Totem e Tabu e com os ensaios sobre a teoria da sexualidade, para entender um pouco sobre como essa questão do parricídio é fundamental na estruturação de uma cultura e na estruturação do próprio psiquismo individual. Então, o Freud diz que o parricídio é um elemento fundamental. Para tratar com vocês aqui de uma forma um pouco mais palatável, eu vou contar um pouquinho desse mito do pai da horda primordial. Para o Freud, na base dos nossos diques, dos nossos constrangimentos sociais, dessa ordem moral na qual nós estamos imersos, nessa proibição do incesto e numa série de regras que fazem com que a nossa sociedade se equilibre. Hoje em dia as coisas estão bastante perturbadas, mas na época do Freud isso ainda era mais ou menos organizado. Foi preciso então um crime fundamental. Antes da imposição dessa ordem, existia um tirano, o pai da horda. Um chefe que usufruía de todas as mulheres e de todos os recursos de uma pequena horda e que mandava e desmandava sobre os demais homens. Então, existia ali uma horda com um chefe tirânico que se confundia com a lei. Ele era a lei, ele determinava o que seria feito e todos estavam subjugados à ordem, aos ditames desse tirano. Um belo dia, um grupo de homens se irmanaram e assassinaram o pai. E daí, desse crime, desse assassinato, a gente tem uma série de rituais religiosos, uma série de simbologias que vão ser fundamentais para a nossa cultura.
Por exemplo, a gente tem a fase do totemismo, do banquete totêmico, em que se come a carne de um animal símbolo, um animal que substitui esse pai morto. Então se come a carne do animal para absorver essas qualidades, absorver a força desse símbolo, desse totem. A gente tem então esse crime primordial como alguma coisa que vai colocar os homens nas engrenagens morais da cultura. Ou seja, o pai vai ser morto e a partir dali ninguém vai poder ser como aquele pai. Existirão regras, existirão leis. Então o Freud ele coloca ali, claro, à luz de muitos estudos, de muitos biógrafos. É até um texto bem interessante que a gente pode trabalhar aqui um dia, se vocês tiverem interesse. O Freud, então, coloca como o crime fundamental o assassinato do pai da ordem. Já na ordem individual, no psiquismo individual, esse parricídio estaria dentro da ordem do desejo de eliminar o pai. Então, o pai, como um elemento terceiro que entra para barrar essa relação de indiferenciação entre a mãe e a criança, essa relação da boca, do seio, essa relação que parece não ter limites, o pai, a figura paterna, esse elemento terceiro, esse elemento outro, ele então seria o responsável por barrar essa indiferenciação entre a mãe e a criança. Esse texto é muito importante para a gente entender essas teorias que o Freud mesmo admite que podem parecer absurdas e ele inclusive tem medo aqui no seu texto de perder o interesse do seu leitor leigo, porque aqui ele vai entrar num terreno que é extremamente específico. Hoje a gente tem mais conhecimento a esse respeito, mas imagina quase 100 anos atrás, quando a psicanálise, apesar do Freud já ter atingido o seu auge, já ter conquistado a sua reputação como um grande clínico, um grande psicanalista e um grande teórico, mesmo naquela época, a difusão da psicanálise não era assim tão imensa como é hoje. Não era tão marcante e não tinha tanto peso assim na nossa visão de mundo, como na visão de mundo deles, como tem na nossa visão de mundo atualmente. No caso do Dostoiévski, esse caso emblemático da identificação do menino com a figura do pai, ele traz essa ambivalência do amor e do ódio e do desejo inconsciente de eliminar o pai. A base do sentimento de culpa que o Freud destaca na vida do Dostoiévski, responsável pelo seu comportamento masoquista, de gastar tudo, de perder todo o dinheiro, de se colocar sempre em situações que inspiram a pena, situações miseráveis a ele e a sua mulher, inclusive a sua filha, a primeira que vai morrer aos 3 meses de idade. Então tudo isso para Freud tem a ver com esse castigo pelo desejo, um autocastigo, uma autopunição pelo desejo de eliminar o pai.